Se alguém tinha dúvida que o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro era um golpe do STF e do Lula contra o governo do Rio de Janeiro, não resta mais nenhuma dúvida. Essa semana teve um evento público em que está o Lula aqui, ó, e o governador interino. Sabe quantos votos teve o governador interino nessa disputa? Aqui não teve nada, ninguém votou nele. Ele foi colocado como governador biônico pelo STF. É um experimento autoritário de imitar os milicos que botava também governador biônico nos estados, tá? Olha, tomem muito cuidado com isso. Tá o Lula falando aqui, ó. Lula pede para governador do Rio prender ladrões e milicianos que comandaram o estado, implicando que o Cláudio Castro e o pessoal da Alerj é todo mundo miliciano e não sei o que lá. Olha o risco que é isso, tá? Olha só, eu não vou defender o Cláudio Castro, não. Eu não gosto do Cláudio Castro. Eu acho que é cheio de ligação errada mesmo lá no Rio. A Alerj é um lixo completo lá no Rio. Não tenho dúvida nenhuma. Mas olha só, isso aqui é muito perigoso. Se você ignora o voto das pessoas do Rio de Janeiro, e esse cara não teve voto nenhum, os caras da Alerj tiveram voto, daqui a pouco, meu amigo, esse modelo aqui vai ser expandido para os outros estados do Brasil, tá? Se preparem, se o STF tiver sucesso e conseguir, como está conseguindo até aqui, impor um governador à força, deram um golpe no estado do Rio de Janeiro. Isso aqui é um golpe que estão fazendo no Rio de Janeiro. Conseguir impor sua força, eles vão replicar isso para outros estados, tá? São Paulo se prepara. São Paulo não votou no PT, não? Não, tem que tirar o cara aí, bota um governador, o cara do TJ aí, do TJSP, para governar e a gente controla lá de Brasília. Olha o que está acontecendo. Olha aqui, ó. O cara é o governador interino. Tá num palanque com o Lula. Um palanque com o Lula. Se alguém tinha alguma dúvida que isso é um golpe da esquerda mais o STF contra a direita no estado do Rio de Janeiro, não resta mais dúvida alguma. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por os caça-ministros, Ricardão da Zona Sul e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, só para recapitular rapidamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tá? No Rio de Janeiro, o Cláudio Castro pediu renúncia porque pretendia se candidatar ao cargo de senador nessas eleições agora de 2026. Né? Depois que ele pediu renúncia, o TSE julgou uma ação que considerou que ele tinha feito abuso de poder político e econômico ao fazer contratação de não sei o que lá. O caso aqui é um caso altamente estranho, tá? Já aconteceu isso várias vezes, nunca foi considerado abuso de poder político e econômico, mas agora consideraram. Mas uma coisa importante, o TSE tornou o ex-governador do Rio inelegível, não cassou o governador do Rio, tá? Porque havia isso também, havia essa possibilidade na sentença. Foi discutido entre os juízes do do TSE, se ele seria cassado também, porque ele tinha renunciado para disputar o Senado, mas né, se considerassem que o crime é muito sério, ele poderia ser cassado. E se ele fosse cassado, a eleição para substituir o governador do Rio deveria ser uma eleição direta. Não foi o que aconteceu. Como ele foi considerado apenas inelegível, a eleição é indireta. A eleição indireta é feita pela Alerj, tá? Só que aí existe uma ação no STF discutindo se a eleição é direta ou indireta. Só que não faz sentido essa ação, porque se ele não foi cassado, a eleição tem que ser indireta mesmo. Todo mundo sabe que a eleição é indireta. Só que aí o que o STF fez? Ele decidiu que o presidente do TJ vai ser mantido como governador do Rio até eles decidirem se vai ser eleição direta ou indireta. E quando é que vai ser o prazo para essa decisão? Não tem prazo. Já tá mais de um mês. Isso aqui foi decidido no dia 24 de abril. Nós estamos hoje no dia 24 de maio e não tem decisão nenhuma do STF e não tem nenhuma movimentação para se decidir. Ou seja, o que vai acabar acontecendo aqui? Daqui a pouco a gente está entrando na época eleitoral, está entrando nas eleições e coisa e tal, já vai se eleger um novo governador para o Rio de Janeiro em novembro deste ano, né? E aí? Ficou no ar essa história. Ou seja, literalmente é um golpe. Por quê? Por que entrou o cara do TJ aqui? Porque o vice-governador do Rio de Janeiro ele foi nomeado para o Tribunal de Contas do Estado, então ele não poderia assumir o governo do Estado. E o próximo da lista seria o presidente da Alerj. O presidente da Alerj foi preso numa operação lá no Rio por ter dado dicas para o TH Joias e não sei o que lá. E daí, quem é o próximo na linha de sucessão seria o desembargador do TJ, né? Agora, o problema é que nesse meio tempo a Alerj já elegeu um novo presidente, o Douglas Ruas,
Então já era para o Douglas Ruas assumir o governo do Rio de Janeiro. O Douglas Ruas, eu não vou botar minha mão no fogo por ele não, tá? Mas a verdade é assim, eu não boto a mão no fogo por ninguém lá da Alerj. A Alerj é uma confusão danada. Mas a verdade é a seguinte, o pessoal foi votado, né? Teve voto dos eleitores do Rio de Janeiro na Alerj. Esse cara não. Esse cara aqui não teve voto de ninguém. Esse cara aqui foi colocado, é um governador biônico colocado pelo STF. E com o STF agora a gente vê claramente quem é que está nisso daqui. Eu já tinha falado para vocês que isso era jogada do Eduardo Paes. O Eduardo Paes teme que o Douglas Ruas, sendo governador do Rio de Janeiro, ele vai usar a máquina pública para ajudar na própria eleição dele, né? Os principais candidatos no Rio vão ser justamente o Douglas Ruas e o Eduardo Paes, que vai se candidatar ao governo do estado, tá? Eu detesto o Eduardo Paes. O Douglas Ruas, eu sinceramente não conheço, não sei se é bom ou não, mas devo votar nele porque o Eduardo Paes, qualquer um que for contra o Eduardo Paes, eu voto na outra pessoa, né? Então, essa é a situação no estado do Rio de Janeiro. Já estava na cara que essa jogada toda do STF era para ajudar o Eduardo Paes. Agora ficou mais na cara ainda. Tá aqui o Lula, do lado do suposto desembargador aqui, que é o governador em exercício do Rio de Janeiro, num palanque, inaugurando obra no Rio de Janeiro. E aí o Lula vira para ele, pede para ele prender os ladrões e milicianos que comandavam o Estado e não sei o que lá e coisa e tal. E veja, o Cláudio Castro estava fazendo isso, tanto que o presidente da Alerj foi preso, né? O TH Joias foi preso, né? Aqui, ó. O presidente Lula pediu nesse sábado, dia 23, para o governador em exercício do Rio de Janeiro, num palanque político eleitoral, os dois juntos num palanque político, pediu para ele, aqui, ó, ninguém está esperando que você faça uma ponte, uma praia artificial, ninguém. Sabe o que as pessoas esperam de você? Que você trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse estado e os deputados que fazem parte de milícia organizada e coisa e tal. É lógico que ele está querendo implicar que isso é o pessoal da direita no Rio de Janeiro, tá? Muito embora os milicianos são muito mais ligados à esquerda. O André Siciliano, que é deputado do PT, totalmente ligado à milícia no Rio de Janeiro, totalmente ligado a bandidos no Rio de Janeiro. Essa é a coisa dele aqui, tá? Afirmou o petista durante a inauguração da nova sede do Centro Tecnológico da Saúde da Fundação Oswaldo Cruz na capital fluminense. Isso daqui é um palanque eleitoral com uma pessoa que não recebeu nenhum voto e tá com o apoio do Lula, e o Lula tá falando não sei o que lá para você fazer um governo bom e não sei o que lá. Ou seja, se alguém tinha dúvida que isso é um golpe que o Lula e o STF deram no estado do Rio de Janeiro junto com o Eduardo Paes para anular a direita no estado do Rio, não tem mais dúvida nenhuma. É puramente eleitoral, é puramente político isso, não tem mais nenhuma chance, tá? Você, Ricardo, não precisou pedir voto. Ele não ganhou nenhum voto, não ganhou nenhum voto mesmo, né? Eu nunca tinha te visto, mas quando começou esse processo da votação na Alerj, eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo, vai vir um miliciano. E olha só a acusação que o Lula está fazendo contra o Douglas Ruas, tá? Que não é miliciano de maneira alguma, é um político carioca. Mas a verdade é a seguinte, é eleito, o povo do Rio vota nessas pessoas. Se você tira isso, meu amigo, acabou a democracia. E olha só, é o Lula. Lembra daquela cartinha da democracia que o pessoal fez uma época? Não tinha uma galera aí com papo de cartinha da democracia? Não, que tem que assinar a cartinha da democracia. E agora, olha só, já vai para um mês que o STF está enrolando para manter um protegido deles, do próprio judiciário, que ajuda o Lula, que ajuda o Eduardo Paes, governando o estado do Rio de Janeiro para atrapalhar a direita nas eleições esse ano. É isso que eles estão fazendo no Rio de Janeiro, né? Então aproveita esses 6 meses que você tem. Ele não tem mês nenhum, meu amigo. Já tem um presidente eleito da Alerj que deveria tomar posse, deveria convocar eleições indiretas para definir o novo governador. Ele não tem 6 meses nenhum. Quem definiu isso foi o pessoal aqui do STF que está segurando essa ação, cara. Isso é um golpe que estão dando no Rio de Janeiro, tá? Lula fez referência a uma manobra tentada pelo grupo de Cláudio Castro de realizar eleições indiretas por meio da Alerj. Não, meu amigo, essa é a lei fala isso. Só não haveria eleições indiretas se fosse cassado o Cláudio Castro. Só que está aqui, ó, o TSE tornou ele inelegível, mas não cassou o Cláudio Castro. Então tem que ser eleição indireta mesmo, não é uma manobra. Isso é a lei do estado do Rio de Janeiro, é a lei do governo federal. É a lei para qualquer estado, em qualquer situação que isso acontecesse, né?
E essa é a história. O Lula está abertamente criticando, querendo criticar a direita aqui, né? O Douglas Ruas, que é o atual presidente da LERJ, fala que o Lula não tem moral para dar lições sobre combate ao crime, diz o Douglas Ruas, né? O que é verdade, né? Aqui, ó, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, que é o candidato a governador que eu vou votar nele nessas eleições, reagiu à declaração do Lula de que a casa indicasse o próximo governador, estaria escolhido alguém ligado a milícias, né? Em posicionamento enviado ao Metrópolis, Ruas afirmou que o titular do Planalto não tem moral para dar lição ao Estado no combate ao crime organizado. Lula veio ao Rio e mais uma vez desrespeitou o nosso povo, fazendo ataques generalizados. Lula e seu amigo Eduardo Paes não têm moral para dar lição no Rio de Janeiro sobre combate ao crime organizado. Até porque os dois são super ligados a crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho e a milícias, né? Lula já disse que o traficante é vítima do usuário de drogas e sempre tratou o bandido como vítima da sociedade. Durante anos de governo do PT, o Brasil assistiu o crescimento de facções criminosas e de milícias. Hoje, os estados mais violentos do Brasil são geridos pelo PT, como é o caso da Bahia e do Ceará. O que é verdade, tá? O pessoal fala muito do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é uma bagunça e coisa e tal. E o Rio de Janeiro é uma bagunça mesmo. Mas olha só, não é o pior não, tá? Tem pior no Nordeste, justamente aqueles governados pelo PT, né? É curioso ver ataques do Lula à LERJ mencionando milícias, quando a única deputada estadual alvo de operação por suspeita de ligação com milícia pertence ao partido do Eduardo Paes, o candidato do Lula aqui no Rio de Janeiro, né? Ou seja, quem tem realmente ligação com milícia é isso, é o pessoal da esquerda, é o pessoal do PT. Segundo ele, a população carioca, na verdade eu acho que é PSD, é o PSD que é ligado ao Eduardo Paes, né? Segundo ele, a população carioca não quer o que ele classificou como velha política. O povo no Rio não quer essa velha política, não quer um governador biônico, né? O povo do Rio quer ordem, polícia forte, enfrentamento ao crime com coragem e respeito às instituições democráticas. Ou seja, ele está correto. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é definitivamente um golpe do STF com o PT aqui no Rio de Janeiro. E tomem cuidado, vocês aí do resto do país, eu sei que o pessoal do resto do país acha, olha para o Rio de Janeiro e fala, ah não, o Rio de Janeiro é uma bagunça. Pode ser, é uma bagunça mesmo. Mas toma cuidado, eles estão fazendo um teste de modelo aqui. Se isso der certo, eles vão fazer isso em outros estados, vão fazer no seu estado aí. Vão tornar inelegível o pessoal, vão escolher o chefe do TJ para governar, e o chefe do TJ daqui a pouquinho vai estar num palanque do lado do Lula, porque né, é a coligação que tá hoje dominando o país, né, a ditadura nossa é a ditadura da coligação PT-STF, vai estar esse pessoal aí dando essas coisas, né? Aí o pessoal fala, mas o tal do Ricardo Couto tá demitiu 3 mil secretarias e não sei o que lá, 3 mil servidores e coisa e tal. Olha só, isso aqui é positivo, tem que demitir um monte de gente no governo do Rio mesmo, o que mais tem é gente parada lá no governo do Rio sem fazer porra nenhuma, né? Mas, de novo, esse cara não foi eleito, isso não é democracia, não se justifica esse tipo de coisa dessa forma, tá? Uma medida certa que ele tome não vai esconder as 200 medidas erradas que ele vai tomar, porque o que ele vai fazer aqui? Ele vai botar os amiguinhos dele no lugar, né? É evidentemente que vai fazer isso aqui, ó. Ainda tá querendo fazer agora a desapropriação do terreno da Refit, que, de novo, é uma coisa boa de fazer? É uma coisa boa de fazer, mas, cara, esse cara não foi eleito. Isso é um risco enorme. Esse pessoal tá vendendo a alma ao diabo, dizendo que não deixa o cara autoritário, então deixa o governador biônico, então, porque ele tá fazendo as coisas certas. Não. Se ele quiser, ele entra na disputa. Olha só, o seu governador fulano de tal, Ricardo fulano de tal, entra na disputa de governador esse ano, pô, bota o teu nome na urna lá, vamos ver, se o pessoal quiser votar em você, vota em você, pronto, lindo de morrer. O problema é que não é isso, né? Ele não vai ganhar, ele sabe que não vai ganhar, né? Esse é o problema desse pessoal. O Lula sabe que está perdendo a eleição aqui no Rio e vai fazer um golpe. Está dando um golpe no Rio de Janeiro. Isso não tem outro nome. É um golpe. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.